Meus irmãos, eu desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus que nos concede a boa oportunidade de outra vez estarmos aqui para darmos sequência ao trimestre que iniciamos semana passada, terceiro trimestre de 2015, onde junto com o pastor César Moisés de Carvalho, um jovem pastor e, no entanto, uma das mentes mais fecundas da Igreja Assembleia de Deus no Brasil, estamos estudando o grande tema geral: novos tempos, novos desafios, conhecendo os desafios do século 21. Hoje aqui estaremos comentando a lição de número 2, cujo título é bastante instigante e atualíssimo, que é o processo de globalização. A escola dominical ela tem cooperado, especialmente com os nossos jovens, no sentido de prepará-los não só para o serviço cristão dentro da igreja ou para as missões, mas também para a compreensão da dinâmica da vida, para a compreensão desses grandes temas que estão em discussão na sociedade. Qual é o papel da igreja diante destes assuntos? Qual é o papel da igreja quando falamos sobre globalização? De que modo a igreja se insere nesse tema? De que modo a escola dominical pode contribuir para que os nossos jovens possam tomar conhecimento deste assunto e, claro, à luz da palavra de Deus, saber como interagir com a sociedade. Afinal de contas, a nossa escola ela é dominical, mas mais do que dominical, ela é uma escola bíblica. E este é um assunto que, para alguns, pode não ter absolutamente nada a ver com a Bíblia, nada a ver com a fé cristã, nada a ver com a escola dominical, mas sim, tem tudo a ver. E nós veremos aqui hoje que, de acordo com a santa palavra de Deus, este processo de globalização, que embora tenha recebido este nome bem recentemente, ele na verdade é um processo que sempre existiu em todas as épocas, em todos os reinos, em todos os impérios do mundo, com maior ou menor grau, com maior ou maior semelhança com o que ocorre hoje no mundo. Não é esse processo moderno de globalização, mas sempre aconteceu. Desde que o homem se entende por gente, aliás, desde que Deus criou o homem lá no Éden, Deus criou o homem para globalizar. Deus criou o homem para tomar, ou para agir, ou para dominar sobre toda a terra, tendo assim uma integração com a natureza, com o ambiente em sua volta. Mas, evidentemente, nós veremos aqui que há uma corrupção, há uma distorção dos propósitos originais de Deus para a globalização. E a globalização hoje, política, a globalização econômica, a globalização cultural, não raras vezes tem fugido e em suas intenções está totalmente em desacordo da palavra santa de Deus. Eu quero enfatizar o que eu dizia aqui no trimestre passado. E este trimestre também, os jovens que vão prestar Enem e vestibular para as mais diversas faculdades do país, estarão também na escola dominical recebendo apoio, recebendo um pouco de instrução nesse sentido. Porque discutir um tema como globalização é estarmos aí também nos preparando para esses processos de seleção, né, que ocorrem costumeiramente em nosso país. Afinal de contas, este é um tema bastante recorrente nas provas de vestibular, nas provas de seleção para as universidades, nas provas do Enem. Então, os jovens que frequentam a escola bíblica dominical estão tendo hoje o que as crianças lá na Inglaterra, na Gloucester, né, de Robert Hicks, fundador da escola dominical, tiveram. Quando aquelas crianças e adolescentes se reuniam junto com o irmão Hicks aos domingos para estudarem, eles recebiam não só instrução bíblica, mas recebiam também um pouco de instrução cívica, um pouco de história, um pouco de língua inglesa, um pouco de matemática. Eles estudavam também ciências seculares na escola que era dominical, né? E ali o irmão Hicks, claro, aproveitava tudo para conduzir o entendimento daquelas crianças e adolescentes à palavra bendita de Deus. Hoje a escola dominical também se propõe a fazer isso, especialmente com os nossos jovens, discutir temas que aparentemente não estão conectados, não estão ligados à palavra de Deus, mas estão, e que tem tudo a ver com a igreja, visto que nós estamos hoje num século, num mundo que está se transformando a cada momento. E nós precisamos, como vimos semana passada, conhecer o nosso tempo.
Como dizia Karl Barth, nós precisamos ter uma Bíblia numa mão e um jornal na outra mão, para perceber no jornal as notícias que estão aí circulando o mundo, os fatos que acontecem no mundo e perceber que tudo isso é cumprimento da palavra de Deus, e não só perceber que é cumprimento, mas à luz da palavra de Deus tomarmos medidas, tomarmos iniciativas para agir neste mundo que se transforma, que se corrompe, que se destrói a cada dia, a fim de, como sal, salgá-lo, e como luz, iluminar e dissipar as trevas. Muito bem, o primeiro tópico da nossa lição para este domingo vai discutir da globalização divina à globalização humana. Eu gostei de algo aqui no pastor César Moisés, é que ele faz um apanhado bíblico primeiro para poder fazer a aplicação do tema ou a discussão do tema hoje, na atualidade. Ele não parte primeiro para a prática sem antes partir para a instrução bíblica, para a informação, para o conteúdo da palavra de Deus. Aliás, aí fica a dica para nós que somos professores, né? Toda boa aula, antes de chegarmos à prática, antes de discutirmos o tema hoje propriamente dito, precisamos abrir a Bíblia, ler a Bíblia, expor e explicar a palavra de Deus e perceber a ligação entre o que foi escrito há pelo menos 2000 anos atrás com o que está acontecendo nos dias de hoje. Aí nós trazemos a prática, aí nós trazemos a aplicação, mas geralmente a sequência é essa: leitura e exposição do texto e explicação do texto para poder ver a aplicação do texto. Pastor César Moisés, no primeiro tópico, ele vai levar-nos lá para o Gênesis, para a história, o início da criação, quando Deus ele cria o homem, quando Deus ele planta o homem no Éden, e quando Deus dá aquela ordem que está escrito em Gênesis capítulo 1 e versículo 28. Crescei, multiplicai, povoai a terra. Pastor César Moisés ele vai dizer que ali quando Deus diz crescei, multiplicai, povoai a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais que rastejam sobre a terra, que caminham sobre a terra, ele nos informa que ali está o intento de globalização divina. Ou seja, ele diz que Deus ele propõe a globalização, mas uma globalização onde o homem interage respeitosa, ordeira e harmoniosamente com a natureza, onde não há disputa, onde não há confusão, onde não há briga, onde não há morte, onde não há má intenção, mas há o respeito do homem para com o seu próximo, o homem que respeita a mulher que foi colocada ao seu lado para ser auxiliadora, E Deus ele cria uma diversidade de vidas naquele jardim, naquele planeta, que é este planeta que nós vivemos hoje, entretanto bastante deformado em virtude do pecado do homem. Mas quando Deus ele cria todas as coisas, a Bíblia diz que Deus viu que era bom. Então todas as coisas ali estavam em harmonia, estavam em paz. Havia ali, apesar da diversidade da natureza, da diversidade da humanidade, da diversidade da fauna, da flora, dos mares, Deus ele cria tudo com harmonia e com uma unidade. Esta é a globalização onde tudo é harmônico, onde tudo é unido com um propósito. O propósito de glorificar a Deus e de um servir ao outro. E de um completar o outro. Este é o bloco que Deus honra. Este é o agrupamento em que há o deleite do Senhor, em que há a bênção do Senhor. É o agrupamento para o bem da coletividade. E não só da coletividade humana, mas da coletividade considerando a integralização do homem com a natureza. Então o pastor César Moisés ele disse que ali está a globalização divina. Entretanto, quando vamos lá para o pós-dilúvio, os descendentes de Noé, conforme o texto bíblico para a nossa leitura, que é o texto de Gênesis 11, dos versículos 1 a 9, nos descreve um episódio inusitado em que os descendentes de Noé, eles preferiram transgredir a ordem expressa de Deus, que foi dada lá no Éden para que se crescesse, se multiplicasse, povoasse toda a terra, porque esse é o intento de Deus, é que o homem povoe a terra, porque afinal de contas Deus não fez a terra para ser inabitada, mas para que o homem governasse, habitasse e glorificasse a Deus na diversidade de vida aqui. Os descendentes de Noé resolvem construir uma torre elevadíssima, e aí eu quero chamar você para ler
o versículo que vai fazer menção à intenção daqueles homens primitivos ao construir aquela elevadíssima torre. E percebemos que no intento daquelas pessoas, apesar de aparentemente ser algo bom, porque é um verdadeiro condomínio, né? É o primeiro grande condomínio, o primeiro grande prédio de que nós temos conhecimento na história é aquele construído pelos descendentes de Noé, né? O condomínio onde eles ali estariam, onde habitariam, evidentemente um condomínio vertical, um prédio, um edifício, onde eles habitariam juntos, mas há um intento ali que não é o da união apenas. Vamos perceber isso em Gênesis 11, você tem aí na sua revista. E o versículo 4, veja o que eles disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade. Então primeiro eles constroem a cidade e depois uma torre cujo cume toque nos céus. Aqui já se percebe uma arrogância, né? Não só os descendentes de Noé, mas outros reis, especialmente, reis inimigos de Israel, futuramente, vão ter muito essa coisa de, vamos construir construções que toquem até os céus, que arranhem os céus, que subam até o alto, né? Quantos reis não desejaram essa coisa de elevar-se sobremaneiramente e Deus simplesmente derrubou porque ao céu ninguém sobe, né? Isso, essa coisa de construir algo que suba até o céu, na Bíblia já expressa uma intenção arrogante do homem. Mas o texto prossegue informando-nos que eles disseram: façamos-nos um nome, ou seja, eles queriam engrandecerem-se a si mesmos. Eles queriam exaltar-se a si mesmos. Você sabe que isso também não dá certo, porque qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado, mas qualquer que a si mesmo se exaltar será abatido. Disse o próprio Jesus, né? Jesus disse que os humilhados serão exaltados, mas os orgulhosos serão abatidos. O provérbio diz que Deus ele resiste ao soberbo, mas agracia ao humilde. Tiago vai confirmar isso, ou é Pedro, né? Vai confirmar isso, fazendo menção ao texto de Provérbios no Novo Testamento. E aí eles prosseguem ainda em sua intenção, dizendo: para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então aqui está, né, finaliza aqui o intento transgressivo desses homens. Não se espalhar sobre a terra. Eles queriam ficar ali, detidos naquele ambiente, trancafiados naquela cidade, enclausurados naquela torre, transgredindo conscientemente a expressa ordem de Deus, que era para povoar a terra. E você talvez me pergunte, mas será que eles tinham conhecimento dessa ordem que Deus deu a Adão e Eva? Quero crer que sim, e a forma como o texto está colocado aqui nos leva a entender que eles estão querendo negar algo que eles sabiam que deveria acontecer, que eles sabiam que deveriam ser daquela forma. Quando eles dizem para que não sejamos espalhados, é porque eles sabiam que havia uma intenção de que eles fossem espalhados. Havia um ensino, uma instrução para que eles fossem espalhados. Evidentemente, nós não temos aqui nada escrito, nenhum material escrito ainda, nenhum mandamento, nenhuma lei escrita para que eles lessem, conferenciassem isso, mas nós temos a tradição oral. A tradição que passou de Adão, de Eva para os seus filhos, para Noé, e de Noé para os seus filhos, e dos filhos de Noé para esses habitantes da terra aqui agora. Então, a tradição oral, com certeza, deve ter preservado. Ora, se a tradição oral preservou a história do Éden, né, a ponto de Moisés vir, né, ele é indicado como autor do Pentateuco, vir e escrever tudo isso, claro que muita coisa foi através de uma revelação divina direta, né, mas se a tradição oral preservou o Gênesis, então, com certeza, a história do Éden estava vivo e muito vivo na consciência dos descendentes de Noé, e eles sabiam que estavam transgredindo. E aí Deus ele vem e faz aquilo que nós sabemos. Deus ele vem e confunde as línguas. Até ali, a língua era uma só. O que é interessante é que a ciência linguística, no século agora recente, 19, ela traçou estudos que apontam na direção da existência de uma língua única no mundo. Há 3, 4, 5 mil anos atrás. Veja, algo que a ciência linguística veio descobrir, né, ou começar os seus estudos há 2 séculos atrás, pouco menos de 2 séculos atrás, a Bíblia já nos informa há pelo menos 3.500 anos de que existia uma língua só. Não é isso que está escrito aí? Gênesis 11, versículo 1, e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Para ficar claro que aqui era uma língua só e um dialeto só, um sotaque só. Os descendentes de Noé estavam todos agrupados, falavam tudo a mesma coisa. Hoje nós sabemos que se discute muito a questão do proto-indo-europeu, que teria sido esta primeira grande língua de onde descende todas as outras
há línguas faladas em todo o mundo, mesmo aquelas que já morreram, como o latim, de onde descende, né, o português, o espanhol, o italiano, né, enfim. Então, hoje já se discute na academia, nas ciências seculares aí, a linguística é uma ciência secular, não é uma ciência bíblica, né? Já discute que há milhares de anos atrás existia uma língua única, mas que a partir de momentos, e não se sabe como e porquê, né, passou a surgir como espalhamento do homem na terra, passou-se a difundir outras línguas e outros dialetos. A Bíblia já nos informa isso há muito mais tempo que a linguística, porque a Bíblia também é um livro, né, um livro de registro histórico. Um livro de registro histórico, embora os teólogos liberais não gostem disso, né, e passem a sempre relativizar a palavra de Deus e tratá-la, especialmente o Gênesis, como a mitologia do surgimento da identidade nacional dos hebreus, conversa, né? O livro do Gênesis é um livro histórico de fatos, e como livro histórico de fatos, ele foi tomado por Jesus e pelos apóstolos do Novo Testamento. Por que nós hoje deveríamos fazer diferente? Pois bem, então nesse primeiro tópico, o que fica é isso, é a globalização pretendida por Deus e a globalização pretendida pelos homens. A globalização pretendida por Deus é a diversidade dentro da unidade, a harmonia sob a bênção de Deus, a obediência do homem espalhando-se em toda a terra, dominando sobre todos os elementos da natureza e cooperando e integralizando todas as coisas. E a globalização do homem, desde os seus primórdios lá na torre, que recebeu o nome de Torre de Babel, porque Babel em hebraico significa confusão, e foi isso que aconteceu. Deus veio até Babel, né, e confundiu a língua dos homens, e trouxe ali línguas distintas, e repartiu e dividiu entre aqueles primeiros habitantes da terra. E o que é interessante é que a Torre de Babel, ela é o contrário do que acontece em Atos 2, em Pentecostes, né? Ou Pentecostes é o reverso do que aconteceu lá em Babel. Porque lá em Babel, Deus ele vem e reparte línguas entre os homens para causar confusão, espalhamento, divisão. Mas as línguas que Deus vem e derrama novamente, né? Um milagre linguístico, porque Deus ele é maravilhoso, né? O milagre linguístico lá de Babel também acontece em Atos dos Apóstolos, em 2, né? De Atos dos Apóstolos, capítulo 2, lá na festa de Pentecostes, quando gentes do mundo inteiro desciam a Israel por ocasião da festa da Páscoa de Pentecostes, que eram duas festas grandiosas de Israel, né? E ali Deus ele vem através do seu Santo Espírito e reparte línguas como de fogo, não mais para causar confusão, não mais para causar divisão, racha, para causar disputa, revanchismo e para espalhar os homens pelo fato de eles não se compreenderem. O Espírito Santo, que foi o mesmo Espírito que desceu lá em Babel, lá, né, bem antes de Moisés, lá bem antes de Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas de Israel, é o mesmo Espírito que agora vem 10 dias depois que Jesus subiu ao céu e desce sobre os seus 120 discípulos que estavam reunidos em oração e lhes distribui línguas de povos falados em todo o mundo. Agora não mais para causar divisão, para causar discórdia, para causar confusão, mas para unir, né? Porque o poder, o fogo, o poder pentecostal, o derramamento do Espírito, ele une-nos no único propósito. E sim, depois vai haver um espalhamento, né? O espalhamento vai acontecer lá a partir de Atos 9, né? Com a morte de Estevão, mas ali em Atos dos Apóstolos há um revestimento de poder, o poder do Espírito Santo, que não traz confusão, mas união, não traz perturbação, não traz revanchismo, não traz disputa, mas cooperação. Então, se em Babel Deus ele vem para trazer, restaurar a globalização ao espalhar os homens pela terra, Deus agora vem e em Pentecostes também propor a globalização ao ajuntar os homens de toda a terra em Jerusalém e derramar ali o Espírito Santo sobre os seus discípulos como testemunho do maravilhoso milagre linguístico, porque Deus ele é Deus que opera também nas muitas línguas, repartindo-as a cada um como ele, o Espírito Santo, quer. E aí o que é interessante observar, nesse primeiro tópico que eu pontuo aqui, a Terra é uma só, é um só planeta.
Não existem duas raças humanas, não existe humanidade fora deste planeta Terra, não é? Deus ele criou os homens para viverem em harmonia, para viverem juntos. Ele plantou tudo aqui nessa mesma terra. Já se diz que se descobriu água em Marte, né? Mas ainda que se tenha de fato descoberto água em Marte, e ainda que exista vida, bactérias, animais por lá, mas pelo menos histórica, científica e biblicamente, não há qualquer evidência que leve-nos a crer que existe vida humana, raça humana, fora desse planeta Terra. De acordo com a palavra de Deus e ao que se sabe da ciência até aqui, a humanidade só existe aqui nessa Terra. A Terra é uma só. Não adianta querer fugir para Marte, não adianta querer assim clausurar. É preciso viver em comunidade. Eu já disse para vocês, semestre passado, uma palavra do professor Mário Sérgio Cortella. Ele diz que a vida aqui na Terra é um grande condomínio. Né? E nós precisamos viver bem e conviver bem com as pessoas aqui na Terra. Até os continentes já foram um só. A própria ciência, né? A geografia já nos disse que houve há muitos anos atrás, né? Milhares de anos atrás, um único continente que se dividiu pela deriva das águas, se dividiu. Né? Os continentes já foram um só, a famosa Pangeia. E que Deus criou um mundo de diversidade, mas unido e harmônico. Agora, a cobiça, a ganância e a arrogância foi o que trouxeram ao mundo todas as mazelas que hoje sofremos. E que decisões políticas por si só não podem resolver. É necessário a interferência de Deus nas coisas dos homens para que o princípio seja restaurado, para que o projeto original de Deus seja restaurado, que é a globalização, a integralização harmoniosa, respeitosa e para a glória de Deus. O segundo tópico de nossa lição vai discutir os antigos impérios e suas globalizações. Ora, se no primeiro tópico percebemos a globalização divina no Éden, na criação do homem, se percebemos a globalização dos homens distorcendo a globalização divina, lá na torre, que foi chamada de Torre de Babel, no segundo tópico nós vamos perceber o processo de globalização a partir dos grandes impérios mundiais, conforme registrados na Bíblia Sagrada. E vão ser citados aqui, nós não vamos evidentemente nos deter neles, porque apenas há uma apresentação deles, com vistas a mostrar que na Bíblia Sagrada já se fala de globalização, embora não usando essa palavra, como também se fala de trindade, mas não há a palavra trindade expressa ali, né? Em nenhuma parte da Bíblia Sagrada se tem a palavra trindade, mas nós sabemos que trindade é um conceito bíblico. Assim também você vai dizer, professor, para os seus jovens, que a palavra globalização, ela não está expressa na Bíblia Sagrada, mas nós já vemos eventos ocorrer na história da humanidade que apontam, sim, para as características que são processos de globalização de povos, de nações, de impérios em todo o mundo. Então, a globalização é um assunto que está na Bíblia Sagrada. E nós vamos ter aqui a citação de 6 grandes impérios mundiais, que foram 6 grandes impérios que existiram ali durante os períodos ou durante o tempo da escrita dos textos sagrados, dos textos bíblicos. Que impérios foram esses? 3 impérios antes do exílio final dos judeus, que ocorreu no ano 606 a.C., e 3 impérios posteriores a este exílio. Quais foram eles? Os 3 antes do exílio. O Egito, onde Israel esteve escravo por 430 anos, Egito dos faraós, que tentaram dominar o mundo inteiro, que tentaram absorver todas as nações do mundo antigo sob o seu domínio. Depois nós vamos ter os assírios, que foram também ferrenhos inimigos de Israel. Israel serviu de vassalo aos assírios por muitos anos. Nós vamos ter um famoso rei da Assíria, que teve inclusive posteriormente como capital Nínive, né? Nínive para a qual Jonas pregou. Foi a capital por longo tempo da Assíria. E nós temos o famoso rei que mobilizou campanhas de dominação de nações em todo o mundo, que é o rei Senaqueribe. Você, professor, deve lembrar-se dele, e ao mencionar o nome dele em sala, os alunos irão lembrar-se especialmente daquele episódio em que ele envia mensageiros ao rei Ezequias de Israel e diz a Ezequias: olha, não pense que o Deus de vocês vai proteger vocês de mim, que sou Senaqueribe, porque muitos outros povos,
muitas outras nações também tinham deuses, também reverenciavam e confiavam nos seus deuses, e os deuses deles não lhes puderam livrar. Então é melhor vocês me entregarem o ouro, a prata, as mulheres, os servos, os príncipes, e me passarem o completo domínio de todo o reino de vocês. Caso contrário, eu virei com fúria e destruirei a tudo. Ezequias ficou apavorado, mas Deus, através do profeta Isaías, disse que Ezequias ficasse tranquilo, porque aquele rei que veio com fúria, ele não estava blasfemando, ele não estava trazendo palavras de ira, de ódio contra Israel, mas contra o próprio Deus, contra o Senhor. E Deus, ele havia de fisgá-lo como um pescador pesca, fisga um peixe pelas narinas com um anzol. Deus haveria de arrastar Senaqueribe com um anzol e dissipá-lo e mandá-lo para fora dos territórios do povo do Senhor. Isso aconteceu quando Deus enviou um anjo, apenas um anjo, e destruiu 185 mil no arraial de Senaqueribe, colocando assim em fuga. Então a Síria foi um outro grande império que promoveu campanhas de globalização em todo o mundo. Depois do Egito e depois da Síria, nós vamos ter a Babilônia, com o seu mais famoso rei na Bíblia Sagrada, que é quem? Nabucodonosor, que foi o rei que levou Israel deportado e exilado para a Babilônia, né, que trouxe a destruição ao templo, saqueou o templo, queimou o templo, derrubou os muros de Jerusalém, incendiou Judá, matou mulheres, crianças, velhos, levou os príncipes de Judá para a Babilônia, levou Ezequiel, levou Daniel, levou Misael, Hananias, Azarias e outros servos do Senhor. Nabucodonosor também mobilizou campanhas militares de domínio em todo o mundo, no intento de globalizar o mundo, no intento de unificar o mundo para que ele tivesse o completo domínio sobre todas as coisas. Estes são os 3 reinos anteriores ao exílio. Mas depois da Babilônia, depois dos 70 anos do cativeiro de Judá em Babilônia, nós vamos ter outros 3 reinos também que mobilizaram essas campanhas, a saber, os persas, que se aliaram aos medos. Os persas têm ali, entre os seus reis mais famosos, nós temos ali o rei Ciro, que foi o rei que autorizou, que oficializou, né, a permissão do retorno, conforme Deus já havia prometido através de Isaías, né, o surgimento de Ciro para ordenar o retorno dos judeus à sua terra natal, para a construção do templo, para louvor e honra ao nome do Senhor. Nós vamos ter ali o rei Assuero, que é o rei com quem Esté, judia, ou Hadassa, como é o seu nome original, se casa, também, né, outro rei persa. E nós vamos ter, após os persas, nós vamos ter os gregos. Os gregos, nós não temos na Bíblia Sagrada informações detalhadas sobre o domínio dos gregos, porque os gregos dominaram justamente naquele chamado período interbíblico, que é o período de silêncio profético entre Malaquias e o Novo Testamento. Aqueles 400 anos de intervalo em que não se levantou nenhum grande profeta proeminente e não se deixou qualquer literatura canônica em Israel, é justamente o período de domínio dos gregos. Mas entre os gregos nós temos alguns famosos, né, alguns reis que se destacam, a exemplo do seu maior líder, que é Alexandre o Grande, jovem conquistador, morreu aí perto dos 33 anos de idade, que teve como maior objetivo, como maior projeto de governo, a disseminação da cultura grega em todo o mundo. Eu já falava para vocês aqui em aulas anteriores que Alexandre o Grande ele intentava transformar o mundo no mundo grego, né? E nós percebemos isso no Novo Testamento. Embora no Novo Testamento, ao nascimento de Jesus e no ministério dos apóstolos, já não fosse mais o Império Grego que dominasse, fosse o Império Romano, que é o último desses 6 impérios que eu cito aqui para vocês, mas ainda se percebe uma influência grega muito forte, sobretudo na cultura. Eu disse para vocês a semana passada, que os romanos eles eram verdadeiros adeptos da cultura dos gregos, né? Por quê? Porque os gregos mobilizaram a campanha de helenização em todo o mundo, que é a exportação. A helenização nada mais é que a exportação dos costumes, dos valores, das crenças e da filosofia grega em todo o mundo. Perceba que no Novo Testamento
O grego ele tem tamanha influência, né, e teve durante o período interbíblico a tal ponto de ser escrita a Septuaginta, a versão de 70 ou 72 escribas. Você sabe que o Antigo Testamento foi originalmente escrito em hebraico, mas houve uma versão grega do Antigo Testamento escrita por aproximadamente 70 escribas. E essa versão foi escrita quando? Foi escrita durante o período interbíblico, durante o domínio dos gregos. Mas nós percebemos a influência dos gregos ainda no Novo Testamento com os apóstolos e evangelistas escrevendo os seus livros originalmente em língua grega, que era a língua falada em todo o mundo naquela época. Porque o latim do Império Romano é a língua do Estado, é a língua oficial do governo, não é a língua do povo. Não é a língua do povo, é a língua oficial do governo e posteriormente, bem posteriormente, já no terceiro século, quando Constantino institui o cristianismo como a religião oficial da igreja ou do seu império, ele vai também, ali, a partir dali, o latim como sendo a língua oficial, institucionalizada como a língua oficial do culto nos templos católicos. Mas a língua falada pelo povão em todo o Império Romano era a língua dos gregos, embora, claro, não o grego dos filósofos, Sócrates, Aristóteles e Platão, e nem também o grego dos clássicos de Heródoto, mas era um grego chamado grego koiné, um grego popular, um grego corrompido. Assim como o português que nós falamos hoje não é o português de Camões, é um português bastante diversificado. E, aliás, existem português e português, Existe o português culto, existe o português coloquial, existe o português falado pelos jornalistas nas grandes emissoras de televisão nacional e existe o português falado, os dialetos, e existem aí as variações, as chamadas a variedade linguística, existe aí também em nosso país. Muito bem, então esses são os impérios que o pastor César Moisés cita no segundo tópico e que nos lembra globalização também na Bíblia Sagrada. No terceiro tópico, aí vai se falar sobre a moderna globalização. O que é interessante aqui, fazer uma oposição entre o processo de globalização nos antigos impérios e o processo de globalização bem mais recente, século XIX para cá, é que o processo lá nos impérios antigos se dava pela força, pela conquista e como resultado de guerras sangrentas. Então, a globalização nesses 6 impérios, Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persas, Grécia e Roma, se dava pelas guerras, pela conquista, pela força. Mas nos processos modernos de globalização é diferente. A globalização já não se dá mais por guerra, embora nós tenhamos aí guerras existindo no século XX recentemente, mas a globalização hoje, vivenciada hoje no século XXI, não se dá por guerras, não se dá pela força, não se dá por violentas e sangrentas guerras, se dá por acordos econômicos, tratados políticos e pela diplomacia. Então perceba que até a forma de fazer globalização hoje é diferente. É uma forma muito mais sutil. É uma forma, sim, que é crescente, que é recorrente, mas sutil. Não forçada, não imposta, pelo menos não com ameaça, Porque infelizmente a gente sabe que também existe uma ditadura de culturas hoje, mas não é algo que alguém te coloca uma faca no pescoço, que te ameaça jogar na fogueira, que te ameaça jogar as bestas feras ou que te ameaça passar ao fio da espada. É diferente. A forma de fazer globalização hoje é diferente. E aí, na moderna globalização, nós podemos falar sobre pelo menos 3 tipos de globalização que eu trago aqui para você, professor. Aliás, permita-me antes apresentar um conceito moderno de globalização. Eu vou colocar aí na tela, se você quiser, toma nota. Um conceito, tem vários, porque você vai aí pesquisar sobre o que é globalização e existem várias formas de conceituar a globalização dependendo do ponto de vista. Se observa do ponto de vista econômico, se observa do ponto de vista histórico, se observa do ponto de vista geográfico ou geopolítico, se observa do ponto de vista bíblico-teológico. Existem várias formas de conceituar a globalização. Eu trago um. Se você quiser, vou colocar na tela, tome nota. O que é globalização? Globalização é a integração de economias nacionais à economia internacional, através de comércio, investimentos diretos externos,
por corporações multinacionais, é investir no capital externo, é fluxos de capital de curto prazo, fluxos internacionais de trabalhadores, esse intercâmbio de estudantes e trabalhadores de profissionais em todo o mundo, né? Essa qualificação, é estrangeiros vindo ao Brasil para qualificar, é o Brasil enviando estudantes para fora para se qualificarem fora. Esse fluxo internacional de trabalhadores e pessoas em geral, né? Porque hoje as viagens e o tráfego aéreo ficou muito mais facilitado do que há 50 anos atrás, até mesmo a emissão de passaporte hoje para a Europa e sobretudo para a América, né? Sobretudo para a América, em virtude dos blocos econômicos, se torna cada vez mais fácil, né? Hoje é muito fácil, além de que o custo das passagens aéreas hoje são muito mais baratas que há 20, 30 anos atrás. Então esse fluxo de pessoas em todo o mundo, esse fluxo, essa transação, essa excursão turística, essa ida e vinda, essa liberdade de ir e vir, que não se restringe a um estado, a uma nação, mas começa agora a ser um consenso internacional. E também o fluxo de tecnologia, porque isso aqui é uma principal característica da moderna globalização, é o fluxo de tecnologia, a partir, sobretudo, das 3 grandes revoluções industriais que ocorreram a partir da Europa e explodiram em todo o mundo no século XIX. Né? Então, é sobretudo a última revolução industrial, que recebe inclusive o nome de revolução técnico-científica, né? Essa revolução da informática, a revolução da tecnologia, a massificação dos computadores. Nós vamos ter lições um pouco mais à frente, nós não vamos nos deter nisso aqui, nós vamos ter mais lições à frente que vão falar sobre o avanço tecnológico, né? Mas nós sabemos, desde já apresentamos, que a revolução tecnológica é a marca da revolução ou da globalização moderna. Não se pode pensar em globalização moderna dissociada do computador, dissociada da internet, dissociada dos avanços científicos que propiciaram a evolução da tecnologia. Tendo trazido esse conceito para você, professor, e creio que você tomou nota, permita-me rapidamente falar sobre as 3 formas de globalização moderna. Primeiro, globalização política. De que modo se percebe uma globalização política e qual é a relação disso com a palavra de Deus? Globalização política se fala de governos interdependentes, de formação de blocos, NAFTA, União Europeia, Mercosul, do qual o Brasil faz parte e é um importante membro, países ricos sugando países pobres, porque lamentavelmente a aglomeração de países em blocos não tem favorecido à altura os países pobres, de modo que eles passam a ser produtores de riqueza e verdadeiras colônias dos países ricos, né? O Brasil, infelizmente, desde seus tempos remotos, desde em que foi colonizado pelos portugueses e que teve as suas economias e as suas riquezas extraídas aqui pelos europeus, até hoje o Brasil permanece ainda à sombra. 500 anos depois, o Brasil ainda permanece à sombra dos países ricos. O Brasil ainda é um país emergente, né, que ainda está emergindo, e a gente espera que um dia ele saia da emergência e passe a ser um país de fato rico, como as grandes economias do mundo, né? Mas infelizmente não só o Brasil, muitos países da América Latina, sobretudo os países ali abaixo daquela linha linha da pobreza, os países eles continuam ainda hoje servindo como exportadores de matéria-prima e de riqueza para os países ricos continuarem cada vez mais ricos e os países pobres cada vez mais pobres. A globalização política também se percebe na facilidade de emissão de passaportes e viagens dentro de países amigos, como eu dizia para você há pouco. Intercâmbios estudantis também é uma marca desse processo de globalização política em virtude dos tratados políticos e econômicos. Agora, há algo interessante dentro da globalização política que tem tudo a ver com a escatologia bíblica, que é um ponto desse terceiro tópico, conforme o pastor César Moisés vai nos apresentar, né? A globalização política aponta, de acordo com a palavra de Deus, para o final dos tempos,
quando o anticristo virá para governar este mundo, e nós sabemos, de acordo com as profecias de Daniel e do Apocalipse, que o anticristo ele fará um tratado, ele fará acordos de paz com muitas nações. Está escrito lá, o pequeno chifre, de Daniel, ele vai fazer acordos com muitas das nações do mundo durante seu governo. Então perceba que a globalização política, esses tratados de paz, esses blocos econômicos hoje, essa proposta de uma moeda unificada em todo o mundo, já aponta na direção de quê? Na direção de um governo mundial que haverá, conforme nós pré-milenistas, pré-tribulacionistas cremos, após o arrebatamento da igreja. E nós sabemos que não só durante a tribulação haverá um governo unificado, mas também quando Cristo voltar à terra, ele vai ser o único rei de toda a terra. Ele vai ser o único governador de toda a terra. Ele vai governar um mundo globalizado. Então perceba que haverá o anticristo governando o mundo globalizado, mas depois do anticristo haverá o Cristo verdadeiro governando o mundo globalizado. Então a globalização política, esses tratados econômicos, esses acordos de paz que hoje nós ouvimos falar, acompanhar pelos jornais, conforme dizia Karl Barth, um jornal na outra mão, nós vemos aí o cumprimento das profecias bíblicas, o cumprimento da palavra de Deus. Podemos falar também ainda de globalização econômica, com as revoluções industriais acontecendo a partir do século XVIII, lá pelos anos 1700, final dos anos 1700 e alguma coisa. As multinacionais, Coca-Cola, as empresas, as indústrias fabricantes de carro no Brasil, Chevrolet, Hyundai, e cada vez vindo mais, e cada vez para perto da gente, cada vez mais para o interior brasileiro, essas grandes indústrias do estrangeiro vindo para cá. Nós percebemos a globalização econômica nos bancos dando as ordens para a economia global. A crise financeira mundial também é uma marca dessa globalização econômica. O que acontece em Wall Street, nos Estados Unidos, o que acontece na Bolsa de Valores em Nova York, tem repercussão e acaba repercutindo negativamente em todo mundo, abala a economia no mundo inteiro. Nós percebemos o trabalho manual rapidamente substituído pelas máquinas, o desemprego em massa, porque o avanço da tecnologia tem, por um lado, desfavorecido o trabalho manual, a tecnologia tem tomado o lugar do homem nas grandes indústrias. Já durante os grandes impérios ou os impérios antigos, nós percebemos a globalização econômica com vistas à padronização e facilitação do comércio, onde se busca, por exemplo, a utilização de uma moeda única. Durante o Império Romano, por exemplo, embora nós estejamos ali em Israel no Novo Testamento, mas nós vemos Jesus pedindo uma moeda aos seus discípulos. E qual foi a moeda que trouxeram a Jesus para lhe apresentar? Que os fariseus, na verdade, e os herodianos trouxeram a Jesus. Era uma moeda judaica? Não. Era uma moeda grega? Não. Era uma moeda romana. A moeda do Estado, a moeda do Império. Ou seja, em todo o Império Romano, Roma buscava utilizar uma mesma moeda para facilitar o comércio e as transações comerciais. É isso que vai acontecer no governo do anticristo. Ele vai unificar a moeda para facilitar, de modo que, de acordo com as profecias bíblicas, ninguém poderá comprar ou vender que não tiver a marca da besta. Que nós não sabemos ainda que marca é essa, e com certeza não é o chip dos Estados Unidos da América e nem é o chip da Dilma Rousseff, que boatos já andam se espalhando por aí. Quando a marca da besta vier, pode ficar tranquilo, a igreja não estará aqui embaixo da terra, portanto nós não corremos nenhum risco disso. E ainda podemos falar numa terceira forma de globalização, que é a globalização cultural, e essa é a mais latente, essa é a que está mais próxima de nós. O que é a globalização cultural? É a globalização da informação. A informação está aí na palma da nossa mão, com a internet, com os smartphones. Onde você está hoje, você pode acessar qualquer informação que você queira ter, Nota-se o rápido avanço da tecnologia, sobretudo da década de 80 para cá. A velocidade e a facilidade da comunicação. Um terremoto que acontece agora no Oriente, que acontece na Ásia, nós podemos acompanhar agora, 1 minuto, 2 minutos depois, ou até simultaneamente, ao vivo, Veja, coisas que demoravam, notícias que demoravam nos séculos passados, demoravam 10, 15, 20 dias para chegar ao seu destinatário, Quanto tempo as cartas pastorais demoraram, do tempo em que elas foram escritas por Paulo na prisão, para chegar até Tito, até Timóteo, como os nossos irmãos lá das classes adultas estão estudando? Quanto tempo
demoraram para chegar? 15 dias, 20 dias, mas hoje nós temos mais cartas, hoje nós temos e-mail. Escrevemos um e-mail aqui, enviar e o amigo lá do outro lado na China já recebe 30 segundos depois. Veja como a informação ela está muito mais rápida. Marca da globalização cultural, que tem a ver com globalização também da informação. Na religião, que também tem a ver com globalização cultural, nós vemos a tendência cada vez mais forte ao ecumenismo, quebra de paradigmas, ruptura religiosa do modelo judaico-cristão. No comportamento, nós percebemos, na ética, nós percebemos a relativização dos valores, culto ao corpo, ditadura da beleza e uma marca cada vez mais atual e cada vez mais crescente, a ditadura gay, sobretudo com o casamento gay. Mais de 22 países, nesses últimos 15 anos, já oficializaram, já reconheceram em lei o casamento homossexual, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E é o grande debate hoje sobre o comportamento, é o grande debate desta globalização. E o que acontece na Europa? A Europa traz para a América do Norte exporta para o Brasil e para o resto do mundo. Então, infelizmente, o que acontece na Europa e na América do Norte tem repercussão em todo mundo. E se a Europa tem abraçado, e se os Estados Unidos agora recentemente reconheceu no seu poder máximo, na sua Constituição Federal, se reconheceu através da Suprema Corte a legitimidade do casamento homossexual, então, meu amigo, nós só podemos aí aguardar que em todo mundo o casamento entre pessoas do mesmo sexo não demorará muito para ser uma moda, para ser um costume aceito facilmente em todas as culturas, lamentavelmente. A relativização dos valores, a inversão dos valores, a retirada da palavra de Deus é uma marca comportamental da globalização cultural. Se pretende instituir, se pretende ditar um comportamento. Como diz o pastor César Moisés, se pretende enfiar, se pretende trazer um padrão uniformizado em todo o mundo. E este padrão, assim como foi em Babel, é um padrão subversivo. É um padrão que transgride a vontade e a ordem expressa de Deus para os homens. O grande desafio do jovem cristão, diante da globalização cultural, qual é? É viver num mundo que rejeita os valores cristãos e adota uma cultura libertina e permissiva e ainda assim viver a pureza, e ainda assim viver a castidade, e ainda assim viver a palavra de Deus, e ainda assim viver o evangelho de Jesus Cristo. Essa é a grande marca. Como viver a pureza, como viver a santidade, como viver a justiça de Cristo, como viver o evangelho de Cristo num mundo onde os valores estrangeiros, os valores dos egípcios, os valores de Babilônia, da Síria, da Grécia, de Roma, é hoje exportado para o mundo inteiro. Como viver no mundo hoje, onde o cinema dita o comportamento, onde a mídia dita o comportamento, onde a internet dita o comportamento. O que acontece no cinema que foi lançado agora vira moda entre os nossos jovens, Como viver dentro de um mundo deste? Nós precisamos ter compreensão de nossa posição, que é sal para salgar e luz para iluminar. E por último, o quarto tópico vai falar sobre a moderna globalização exclui. Aqui eu quero trazer algumas características para encerrar deste processo moderno de globalização, que são características abordadas pelo pastor César Moisés. Eu quero trazer pontos negativos da globalização moderna e pontos positivos, porque a globalização não tem só pontos negativos, também tem pontos positivos. Por exemplo, ponto negativo da globalização nessa fase moderna: imposição de uma cultura do consumismo que tem levado as pessoas e países ao endividamento, consumo exacerbado e destruição da natureza para a abertura de novos caminhos. Se tem consumido muito dos recursos naturais, água, planta e animais, em nome da abertura de caminhos, em nome da construção e desenvolvimento da tecnologia. Outro ponto negativo: intromissão de interesses estrangeiros e desrespeito à soberania nacional. Então, o capital estrangeiro tem ditado as ordens dentro do país. Homens convertidos em máquinas desempregando pais de família, Essa é uma outra marca terrível da globalização moderna, é a coisificação das pessoas e a personalização das coisas. As máquinas hoje são muito mais bem tratadas do que os homens são muito bem pagos, infelizmente. E outro, que é aquele mesmo sentimento que houve lá em Babel, existe ainda hoje na globalização moderna, o sentimento de autossuficiência e distanciamento da fé. Então vamos nos unir, vamos nos ablocar, vamos transformar os tratados bilaterais em tratados internacionais multilaterais.
né? E assim nós vamos ter a suficiência que precisamos para o desenvolvimento econômico, para a busca da paz, da justiça e da igualdade social. O homem, infelizmente, em nome desta formação de blocos, em nome dessa nova conjuntura política moderna, tem se distanciado de Deus. Tem buscado a paz nos acordos, nos tratados que mentem, que falham, quando na verdade a paz só é possível ser encontrada em Jesus Cristo, o príncipe da paz. Agora, existem pontos positivos na globalização moderna. Quais são alguns deles? Ajuda humanitária intensificada e mais rápida em casos de desastres naturais. Veja, acontece a tsunami na Ásia, o mundo inteiro já se mobiliza imediatamente para ajudar a Ásia. Acontece o terremoto no Haiti, o mundo inteiro toma conhecimento rapidamente e as nações são pressionadas, os governos são pressionados e até as pessoas se mobilizam nas redes sociais e passam a ajudar aquelas nações que sofreram os desastres. Nepal, recentemente, até o Facebook, né? Até o Facebook se mobilizou para ajudar o Nepal, que sofreu esse terrível terremoto mais recentemente. E o Facebook vai lá e pede contribuição, pede ajuda. Quem pode vai lá, digita o seu cartão de crédito e faz a sua doação, coopera. Então a globalização também tem permitido, né? As pessoas vão lá nas redes sociais. Quantas pessoas receberam ajudas para tratamento médico? Quantas pessoas foram localizadas depois de sequestradas, roubadas, né? Quantos crimes foram resolvidos através de quê? Através da globalização da informação. Então é um ponto positivo que tem ajudado bastante a sociedade. Outro ponto positivo, acesso fácil e barateado de produtos estrangeiros, né? O comércio de produtos chineses cada vez maiores, embora agora, né, haja uma taxação maior para os produtos estrangeiros, mas há. Um outro ponto positivo que eu quero trazer, e isso aqui eu quero deixar bastante destacado. Essa formação de blocos econômicos, sim, por um lado, nem sempre prestigia os países mais pobres, por outro lado, tem contribuído para essa cultura, né? essa cultura que se dissemina entre os países aliados, os países amigos, os países que assinaram acordos e tratados de paz e de economia, acaba favorecendo o quê? A abertura para a pregação do Evangelho. Você quer um exemplo, professor, que você pode e deve tomar nota para levar para os seus alunos? Cuba. Cuba, agora, aqui na América, não é o país que esteve durante 50 anos fechado para o Evangelho, proibindo a distribuição e comércio de Bíblia. Agora, depois de 2014 ter assinado o Tratado de Paz com os Estados Unidos, Cuba, só agora no mês de junho, já recebeu 83 mil Bíblias. A pretensão é de que até o final do ano 2015, mais de 200 mil Bíblias sejam colocadas em território cubano, para que a palavra de Deus maciçamente alcance a ilha caribenha e alcance os cubanos para Cristo. Então perceba que um tratado acordo de paz com uma nação democrática, né? O tratado de uma nação comunista com uma nação democrática acabou favorecendo o quê? A abertura de portas largas, e louvado seja Deus por isso, né? Para a pregação do Evangelho. Nós devemos, inclusive, nos mobilizar. Você, professor, aproveite na sua aula domingo e ore com os seus alunos por Cuba, para que aquelas portas que foram abertas permaneçam abertas, para que missionários sejam evangelizados naquele país, para que haja cada vez uma maior abertura para a implantação de igrejas, para a pregação ao ar livre do Evangelho, para que os cubanos conheçam a Cristo, se rendam a Cristo e provem do maravilhoso Espírito Santo. Então perceba que os blocos econômicos não são de todos ruins, né? Essa partilha de culturas não é de todo ruim. Essa partilha de ideologia não é de toda ruim. É ruim quando se traz para o país, para a igreja, maus valores, maus costumes, né? E uma ética relativizada. Mas quando a igreja pode fazer o caminho contrário e levar a mensagem do Evangelho de Cristo, aí é bom, é ponto positivo. E nesse sentido, a globalização tem favorecido a pregação e a disseminação do Evangelho, não só pela internet, não só pela televisão, mas também presencialmente, com o envio de missionários e a distribuição de literatura evangélica. Pois bem, essas são algumas das características da globalização moderna, e eu quero finalizar deixando aqui algumas posturas da igreja em relação a essa globalização mundial, que é aproveitar com inteligência e responsabilidade todos os recursos tecnológicos disponíveis para a pregação do Evangelho, proclamar a justiça social que objetiva o tratamento respeitoso à pessoa humana sem fazer acepção de pessoas, né? Temos que trabalhar para que o homem não seja transformado em máquina, para que o homem não seja transformado em coisa. Temos que trabalhar para que a justiça e o respeito à pessoa humana aconteça hoje, como Cristo pregava, como os apóstolos pregavam e como os profetas do Antigo Testamento pregavam, justiça social. Resistir, a igreja precisa resistir ao processo gradativo, certo, de coisificação das pessoas nessa nova ordem mundial.
Não deixar que a interação com outras culturas molde a nossa fé, a nossa ética, os nossos costumes. Paulo disse, não vos amoldeis a este século, Romanos 12:2, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então nós temos a postura da igreja em relação à globalização é resistir a este aculturamento, ou esta aculturação, esta importação de valores estrangeiros pecaminosos e subversivos para a igreja de Deus. Paulo disse que as más companhias corrompem os bons costumes. Temos que ter cuidado com o que estamos nos aliando, o que estamos vendo e o que estamos absorvendo, para que os nossos valores, a nossa cultura e os nossos bons costumes não sejam transgredidos. E por último, perceber à luz da palavra de Deus que o mundo caminha para uma verdadeira pangeia política e cultural. Eu chamo de pangeia política e cultural porque se houve a Pangeia outrora, que era o continente único, no final da história vai haver um mundo globalizado, um mundo cultural e politicamente uniformizado, por ocasião do domínio do anticristo. Nós precisamos perceber isso. Precisamos perceber que a palavra de Deus não mente, que a escatologia bíblica ela é verdadeira, embora bastante controversa, mas Cristo prometeu, a Bíblia promete, e certamente vai acontecer, o que nos leva a vigiar, orar e zelar pela nossa vida e cuidarmos para que quando Cristo vier e o arrebatamento está cada vez mais perto de nós, iminente, estejamos preparados para não ficar aqui e ser alvos da perseguição do anticristo, mas que venhamos a subir para estar com Cristo na eternidade por ocasião do arrebatamento da igreja. Porque vai acontecer, o que está escrito na palavra de Deus vai acontecer. Ditador mundial, governo unificado, moeda única. Mas quando isso acontecer, a igreja já estará bem distante daqui. Professor, Deus te abençoe. No próximo domingo, uma excelente aula com seus alunos para a glória de Deus e a bênção de todos. Até a próxima semana, em nome de Jesus.